Fala galera, vamos agora para mais um episódio aqui do podcast. Dessa vez realmente é o primeiro episódio aqui com o Jackson e com o PH. Antes de mais nada, meu nome é Hernando, para quem não me conhece, eu sou cofundador aqui do C3 Network e vou pedir para que o Jackson e o PH se apresentem também, falando um pouquinho da sua vida pessoal para depois a gente falar como foi que surgiu o C3. Jackson. Bom, me chamo Jackson Marinho, sou formado em contabilidade pela UFAL, né? É, Comecei a minha trajetória na contabilidade realmente como estagiário na empresa que hoje eu virei sócio. Então foi uma trajetória aí que fui evoluindo dentro da empresa. E também, junto com o Hernando e com o Felipe, a gente idealizou aqui o C3 Network justamente para compartilhar as experiências com outros empreendedores aí do mercado contábil. PH. Boa tarde, gente, tudo bom? Meu nome é Felipe Gomes, sou formado também em contabilidade pela Universidade Federal aqui de Alagoas. Tenho uma história parecida com o Jax profissionalmente, também comecei como estagiário lá na empresa qual a gente é sócio, né? Estou aí no mercado há algum tempo. E junto com o Jax e Hernando, a gente criou o C3, idealizamos, coisa que está dando bastante certo. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho dessa história, nossos objetivos aí, esse C3 Network para vocês. Então, Show, vamos embora. A gente vai falar um pouquinho sobre a gente depois, né? Com o tempo, eu vou fazendo Sim. algumas perguntas. Tem pergunta aqui no Instagram também. Só que eu queria que todo mundo entendesse como foi que surgiu o C3 Network. Porque eu vou falar um pouquinho da minha visão e depois vocês compartilham de vocês também. Eu hoje coordeno o CRC Jovem, venho coordenando o CRC Jovem há alguns anos, inclusive eu estou perto de sair, deixar aí o posto para outras pessoas. vai conseguir? Vou tentar, né? E a saída dessa coordenação, ela vai ser justamente para poder me dedicar a outros projetos como o C3, por exemplo. Só que a coordenação do CRC Jovem me fez entrar em contato com vocês dois, que eram caras que eu admirava há algum tempo. Inclusive, quando eu tentei ser sócio da Serconte, o case do Jackson e o case do PH foram os que eu usei para poder mostrar para a sócia lá da Serconte na época. Só que eu não cheguei nem a mostrar para ela. Eu conversei com a Wedja, que era RH, mostrei, ó, aqui os caras entraram como estagiário, assim como eu entrei aqui na Serconte, viraram sócios e hoje conseguem agregar dentro dos seus escritórios e tal. E isso aconteceu, sei lá, em 2018, 2019 talvez. Então, há 5, 6 anos, eu já vinha mencionando o case de vocês para algumas pessoas e o CRC Jovem me levou até vocês através de uma reunião que vocês me convidaram. Eu não me recordo agora se foi o Jackson ou se foi o PH. Mas, João, vamos reunir lá no Fui eu. escritório e tal, vamos falar um pouquinho sobre o CRC Jovem. Ideia nenhuma do C3, né? Falar um pouquinho sobre o CRC Jovem, como é que eu consigo contribuir, como é que a Pretória consegue contribuir com o CRC Isso. também. E aí, a partir disso é que a gente começou a conversar e surgiu a ideia do Sim. C3. Vocês tinham tido alguma experiência antes, eu acho, no evento do CRC. Isso, Foi? a gente tinha convidado o Jackson, né, Foi. justamente para uma palestra de estagiário a sócio, mostrando toda a trajetória aí de uma pessoa que começou como estagiário e hoje não terminou, nem vai terminar, né? Pô? Começou como estagiário e hoje está como sócio dessa empresa, porque eu também passei por isso, só que eu virei sócio em outra empresa. Então a gente compartilhou os pensamentos aí dentro daquele evento lá que foram para Foi legal. mais de 300 pessoas. E aí, sim, a gente falou sobre o C3, surgiu a ideia do C3 e eu queria saber de vocês. Pô, o porquê de chamar o Hernando e chamar o CRC Jovem para dentro da Pretória e porquê de criar o C3? Bom, na verdade, a gente são os desafios do empreendedor contábil, né? Então a gente tendo alguns desafios na nossa empresa. Um desses desafios era justamente o de todo mundo, creio eu que todo mundo que está participando do C3 vai passar por isso. A intenção é que não passe do mesmo jeito que a gente, porque a gente já está compartilhando nossas experiências, que é a dor do crescimento. Então a gente cresceu e a gente precisava realmente de pessoas para dar sustentabilidade ao nosso negócio. E sem estar no meio contábil ali participando das faculdades, então estava um pouco difícil de alcançar o público que a gente queria. E foi quando surgiu a ideia de realmente a gente tentar contribuir um pouco mais com a classe, juntamente com o CRC Jovem. É a partir daí que a gente te chamou e te convidou justamente nesse intuito. No caso, por falta de mão de obra, digamos assim, para deixar a base da empresa sustentável, vocês Isso. procuraram o CRC Jovem para poder firmar algum tipo de parceria. Isso. Hoje vocês já têm parceria com alguma outra instituição para poder ceder mão de obra, enfim, divulgar vaga, não? Não, tá Não, né? tudo por conta própria.
A gente investe bastante, né, patrocinado, LinkedIn, então hoje ainda é um desafio. Não quer dizer que já superou esse desafio. Não superamos, mas a gente em busca sempre de aprimorar, né? De não sofrer tanto como antigamente. Entendi. Então a gente vai aprendendo aí, vai adaptando e vai melhorando, né? Então, por uma dificuldade, a gente conseguiu reunir e surgiram outras ideias, que foi o lance do C3. Por que, Isso. na sua cabeça, Assim, isso que o Jacques falou é muito interessante, porque as dores do crescimento são dores boas de serem resolvidas, mas ao mesmo tempo difíceis, né? Então, além dessa questão da atração e retenção de talentos, né? A gente também teve algumas dificuldades também com relação ao mercado, né? Então, eu lembro que quando a gente estava conversando, uma das ideias também do C3 é justamente elevar o nível da classe contábil para que cada vez mais gestores e os donos de escritórios contábeis possam prestar um serviço melhor. Com isso, você qualifica melhor a visão que o empresário tem dos nossos serviços, consequentemente, melhora os honorários. E acho que todo mundo está ganhando, porque você consegue também pagar melhores salários para a sua equipe, né? E aí todo mundo, na verdade, além da atração e retenção de talentos, tem muito também tem a ver com a melhoria da classe, né? Então, a gente, como o Jacques falou, a gente se sentia um pouco distante das universidades, né? Do público jovem também, que a gente... principais alavancas de sustentação do nosso negócio são as pessoas, né? E a gente via muito o ótimo trabalho que você desempenhava lá junto com a Iana no CRC Jovem. E aí ficou muito próximo do evento que o Jacques participou com você, falou muito bem do evento. Arretado. Isso que ia ser para poucas pessoas, né? Na época. Auditório, aí, né? quando chegou lá, auditório cheio. Porque, na verdade, o quarto encontro, ele foi no auditório do CRC para 40 pessoas. O quinto encontro foi no Centro de Tecnologia para 500. Então, pô, saiu de 40 para 500. Realmente, para todo mundo, quando chegou lá que surpresa, viu, né? Foi uma surpresa. Não, exatamente. Então, ele veio desse encontro, assim, falando muito bem. Aí, coincidiu também que a gente começou a fazer jiu-jitsu junto. Aí, disse, pô, vamos chamar esse cara para conversar um pouco. O cara tá lá no CRC Jovem, tá fazendo um trabalho muito bom. Vamos tentar aproximar aqui a Pretória dessa classe. E aí foi quando... Assim, o objetivo da reunião era mas acabou indo para o objetivo do C3, né? Surgiu a ideia lá na hora, né? E realmente é basicamente a mesma coisa, né? Que a gente foi lá para poder aproximar vocês da classe. E aí, através do C3, eu disse, tem uma ideia assim, assim, assado, que um de vocês também tinha. A gente disse, vamos fazer disso um negócio, né? Que é um caminho mais sustentável, né? Isso. Porque, veja, uma vez que eu só quero me aproximar para atrair talentos, eu meio que só estou resolvendo o meu problema, mas eu não resolvo na raiz. Perfeito. E a gente inverteu. A gente está tentando, através da maturidade gerencial dos empreendedores, fazer com que ele melhore a empresa dele, consequentemente, ele capacite melhor os colaboradores, para que todo mundo saia ganhando. E até depois, num possível turnover, numa possível mudança aí de mão de obra de um escritório para outro, você pega um colaborador que realmente vai fazer a diferença na sua empresa. Perfeito. E o que acontecia demais, pelo menos onde eu trabalhei, no caso, né, era realmente a gente pegar uma mão de obra que na nossa cabeça iria resolver o nosso problema, mas que não era capacitada, porque tudo que ela aprendeu naquela empresa era o básico do básico. Só que não era o básico do básico porque a empresa só queria passar aquilo. Era o básico do básico porque começou na raiz. Quando aquele empresário contábil precificou errado, Sim. Quando ele cobrava pouco do cliente, podia pagar pouco para o colaborador, não podia investir nada na aprimoração aí da mão de obra das pessoas. Então, com o C3, a gente tornando as pessoas cientes desse problema, facilitou tudo. Então, a gente conseguiu matar... E eu acho que a gente, quando pegou o gancho da ideia, foi justamente isso, né? Que a gente estava discutindo. Pô, vamos tentar encontrar aqui onde está a raiz. E a gente conversando... Perfeito. Né? Mas por que isso está acontecendo? E a gente foi puxando, e a gente viu que a raiz seria realmente a mentalidade dos empreendedores contábeis. Porque hoje a mentalidade, talvez você perceba com os encontros que a gente teve no C3, as iniciais, a mentalidade hoje ainda é do contador, do empresário contábil, onde ia ser muito operacional.
E a visão que a gente quer trazer com o C3, que seja mais empreendedor. Ou seja, aquele cara que vai capacitar a equipe que tem que ser a parte operacional do negócio. E você com a mente livre para fazer o seu negócio crescer. Então a gente, quando sentou lá para conversar, entendeu isso. Uhum. E aí, pô, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Foi quando a gente pensou no C3. E o cliente ganha muito com isso também, né? Muito. Ele começa a enxergar valor na sua prestação de serviço ali no gato com você, pô, pô, o Hernando realmente agrega serviço aqui, agrega valor ao meu negócio. Consequentemente, eu estou disposto a pagar, fazer esse investimento, né? Exatamente isso. E aí vocês, como maior case de sucesso no C3, realmente tinham muito mais a ofertar do que a receber. Então, quando você busca o CRC Jovem através de talentos e do CRC Jovem passa para o C3 para poder contribuir com o conhecimento que todo mundo da equipe de vocês tem, porque não acaba sendo só o Jax e o PH, acaba sendo o conhecimento de toda a equipe de vocês que passa para vocês. Perfeito. E vocês compartilham com a gente. Então, todo o conhecimento que vocês passam acaba voltando para vocês num prazo muito curto. Sempre. Então, realmente foi uma coisa que, pelo menos para mim, fez todo sentido. E eu queria saber para vocês, como o maior case lá no C3, se hoje faz sentido para vocês todos os encontros que a gente teve. Sim, faz muito sentido, principalmente a maturidade do mercado, como o Felipe falou, né? Então, não adianta, tipo assim, vamos dizer que a Pretória cresceu muito em pouco tempo, e não adianta só a gente estar crescendo no mercado, porque senão a classe, os concorrentes ou os demais players, se ela não acompanha, a gente começa a, sei lá, não consigo também a avançar como empresa, não consigo cobrar um honorário maior, não consigo pagar um salário maior, por quê? Justamente pela cobrança. Então, se está todo mundo nivelado para baixo, eu não consigo avançar. Então, tinha que extrapolar a minha região, que era o que a gente estava começando a fazer, indo para outras regiões, Rio de Janeiro, São Paulo, saindo daqui da nossa área. Mas a gente chegou, pô, mas a gente pode fazer alguma coisa pela nossa região, pelos nossos empreendedores aqui. Tem muito a contribuir, a gente tem muito esse sentimento com o nosso propósito de empresa, de ajudar os empreendedores a prosperar, a crescer. E eu quero ajudar os empresários a prosperar e a crescer aqui no meu estado. Uhum. Então, como passar o conhecimento que a gente adquiriu, as experiências, também para outros contadores. Que só assim, todo mundo caminhando junto, todo mundo crescendo, todo mundo vai subindo ali e vai dando uma maturidade maior ao mercado. Realmente, depois de, acho, quantos encontros a gente já teve? Acho que 10, 11 por aí. Vamos pro 12º. Vamos para o 12º. Então, depois de um ano, a gente vê que tudo já aconteceu dentro desse grupo, né? Já teve, no caso, algum atrito de sócio que foi resolvido por uma reunião que não queria ser feita, mas que só de ouvir a reunião lá de partnership a gente já conseguiu resolver. Outra situação de planejamento estratégico, serviço mal precificado, gestão de pessoas, que ainda é uma coisa que eu negligencio muito lá na minha empresa, só que eu tenho certeza que isso não pode acontecer, porque enquanto é pequeno é muito mais fácil de organizar. Perfeito. Porque quando está do tamanho que vocês estão, tinha funcionários que deixou de ser funcionários, passou a ser empreendedores, enfim. Então tudo aconteceu lá. Eu queria saber, com base nisso, por que da gente ter chamado as pessoas que a gente chamou. Porque a gente pensou ali naquele momento, naquela hora, e eu vou falar o nome de cada pessoa para a gente tentar lembrar aqui como foi que surgiu o nome. Deixa eu só dar uma contribuição aí no tópico anterior. Tava vendo hoje um podcast que o cara tava falando que no agronegócio, que é o setor que mais cresce hoje no Brasil, que mais contribui com o nosso PIB, esse problema de capacitação das pessoas também existe lá. Então, é uma coisa que hoje no Brasil é um pouco generalizado, né? Por isso que o C3 é importante para a gente, porque assim, poxa, se cada um fizer a sua parte, a tendência é que melhore. Então, ele estava citando o exemplo do agro, que um trator hoje vem todo com mecanizado, tecnologia, um chip que vem não sei da onde. Então, você pega o operador de trator antigo lá, o famoso peão, o cara não é simplesmente subir no trator e dirigir o trator hoje em dia mais, né? Então, você pega uma máquina hoje que vale 2,5 milhões de reais, botar na mão do cara, se o cara não tiver qualificado, você perde o investimento. Então, é só uma contribuição porque é uma coisa que realmente está estrutural no Brasil e eu vejo com excelentes olhos essa nossa iniciativa porque
a gente precisa se mexer, tomar alguma atitude, né? E já Nesse sentido. pegando isso que você está falando, na sua concepção, qual o maior motivador dessa falta de capacitação e falta, eu vou falar por mim, falta de vontade das pessoas mais novas trabalharem? Na opinião de vocês, né? Cara, eu vejo que tem a ver muito com o avanço tecnológico também, essa questão das redes sociais, surgiram novas profissões, surgiram novas... o número de milionários aumentou muito, então cada vez mais foi vendido uma imagem de uma pessoa que poderia vender um produto na internet, escalar, ficar milionário ali. Então, muita gente correu para tentar ir para um caminho mais fácil, né? E eu acredito também que a parte educacional, o programa de educação do Brasil, no sentido de universidades, ensino médio, tá, ele precisa ser revisto, né? Melhorar um pouco. É um pouco... Atualizar, né? Precisa ser atualizado para que, por exemplo, nós saímos da escola sem saber o que era empreendedorismo. Sabia o que era empreender. Como gerir pessoas, como gerir nossas finanças pessoais, né? Então, eu acho que é toda uma conjuntura. Eu também tenho essa percepção do Felipe, assim, com a modernidade, com a inteligência artificial, com outras profissões que surgiram, realmente acaba desviando um pouco o foco principalmente dos alunos e dos profissionais de contabilidade, porque são muitas oportunidades que tem no mercado. Quando você faz um curso de ciências contábeis, eu enxergo dessa forma, você, em tese, aprende muita coisa que um empreendedor ou um empresário deveria saber. Então, como eu tenho já a formação técnica, trabalhando as habilidades comportamentais, eu consigo empreender e fazer alguma coisa com isso. Então, eu vejo muita gente que faz o curso de ciências contábeis começa a empreender. Não na área contábil, mas em outras áreas. Acaba se dando bem também. Então, acaba o pessoal desviando o foco e acaba que a faculdade não conseguiu passar as oportunidades que o mercado contábil tem. Então, por que não eu trabalhar numa empresa contábil ou eu trabalhar na nossa área também tem uma carreira promissora. Eu acredito que não está faltando isso e levar nas faculdades a carreira promissora da profissão contábil, que ainda existe, principalmente com a tecnologia. Dizem que a profissão vai acabar, mas eu acredito que ela vai ser mais escassa e mais essencial ainda no futuro. Até porque, se todo mundo tiver essa visão que eu estou falando agora, e fazer o curso para empreender em outras coisas e não ser da área contábil, vai ficar faltando profissionais. Sim. E quem estiver preparado para aproveitar esse mercado, vai nadar de braçadas. Então, eu vejo que tem essa dificuldade de foco e também muita informação hoje. Então, tem que saber filtrar. Então, os jovens consomem muita informação, Instagram, redes sociais, na verdade, como um todo, YouTube. Então, acaba também você não consegue ter um foco. Eu vou seguir essa carreira, vou seguir essa linha, vou traçar o meu plano e vou cumprir. Tá muito difícil você traçar um plano de carreira e cumprir. Porque tantas oportunidades que vai aparecendo e o foco, para você ter foco, na verdade, quem diz isso foi o Steve Jobs, para ter foco você tem que dizer não às outras oportunidades e focar naquela. Se você for querer aproveitar todas que aparecem na sua frente, realmente você não vai conseguir ter foco. Então, eu acho que a falta de foco também, diante do cenário que a gente está inserido, acaba atrapalhando um pouco a questão do crescimento profissional na área. Fora o lance do imediatismo, né, velho? Porque, falando por mim mesmo, esses dias eu me peguei pensando há quanto tempo faz que eu empreendo, digamos assim? Há 4 anos, pô. 4 ou 5 anos. Pouquíssimo tempo, Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então, quando a galera pergunta a minha idade, que eu falo, todo mundo fica... Meu Deus do céu, só e tal, 28 anos. E na minha cabeça é como se eu já tivesse atrasado. Só que o que é que acontece? Eu me comparar com pessoas da internet. Então, eu vou estar sempre atrasado. Se eu comprar um carro gigante, do meu lado vai estar estacionado um carro muito maior. Tem que ter muito cuidado com comparação. Comparação e tem que lembrar que essas pessoas da internet
são a minoria. Exatamente. Às vezes a gente acha São os que pontos é fora a da curva. maioria, É, né? são pontos Mas fora da são os curva. fora da curva. Isso. Então, se eu for me comparar com esse cara que não é errado, realmente eu tenho que me comparar com os melhores. Pra poder chegar lá. Para né? poder chegar lá. Mas não é que eu tô atrasado, é porque ele teve alguma coisa diferente que ele fez ali que conseguiu ter um resultado melhor. Entender o caminho também, né, Jacques? Porque o caminho que ele percorreu para chegar ali, às vezes, Não é uma reta, né? não é uma reta, envolve muito esforço. Às Isso. vezes tem gente que já está tentando há muito tempo, deu certo só agora, e às vezes a gente acha que, poxa, vai só subir um degrau e já vai estar lá, né? Mas contribuindo um pouco também com o que você perguntou, Hernando, de se estava fazendo sentido para a gente, né, participar, acho que, na minha opinião, muito. Primeiro porque conhecimento, quanto mais você se compartilha, mais você ganha, né? Então não existe uma empresa que sabe de tudo ou uma pessoa que sabe de tudo. Acho que quanto mais a gente se compartilha, mais a gente aprende. A nível de gestão estratégica, a gente está nível assim um pouco mais maduro do que os demais. A gente tem muita coisa lá no escritório, planejamento estratégico, enfim. Eu achei muito. A gente faz análise de desempenho mensal, enfim. Mas a nível tático e operacional, poxa, a gente ganhou muito conhecimento também com a galera. É muita coisa que a gente não estava olhando na nossa operação, que a gente aprendeu com vocês, né? Algumas dicas, eu lembro do próprio Thiago Santos, quando ele falou da parte de como ele chega no cliente, que ele faz um diagnóstico na vida passada do cliente, que é uma oportunidade de agregar um serviço a mais ali no contrato. Poxa, foi muito legal pra gente, entendeu? Uhum. Eu sei com a sua experiência do sucesso e atendimento ao cliente também. Então, a gente, cada vez mais que a gente senta com vocês, a gente Consegue pegar alguma coisa pega... nova. exatamente. Esse último evento agora do Summit de inteligência artificial, pô, eu saí com várias ideias. Algumas já compatíveis com o que o Jackson já estava pensando, que ele está sempre estudando essa parte de tecnologia. Mas faz todo sentido. Acho que todo empreendedor, né, todo empresário devia pensar dessa forma. Conhecimento, ele nunca é demais, né? Arretado. Desde que seja direcionado, né? Por isso que a importância da seleção dos temas, né? Porque quando você vai para o estudo de muita coisa, acaba fazendo Sim. o que o Jackson falou que não é muito viável, né? Que é Perfeito. tipo, não saber para onde é que você quer ir. Pô, a gente vai falar lá sobre contabilidade pública. Pra quê? Pra gente não- faz sentido. Não, então a perfeito. gente esquece isso aí. Mas Perfeito. realmente faz sentido. E voltando para a pergunta inicial, antes que a gente passe para metodologia, análise, enfim, a gente vai falar sobre os convidados, né? Começando pelo Gabriel. Gabriel, se não me falha a memória, fui eu que convidei. E aí, só para todo mundo ficar ciente, eu particularmente chamei o Gabriel pela visibilidade que ele tem, pelas pessoas que ele conhece, que eu sabia que conseguiria agregar muito. Um exemplo disso foi o caso da Mariana. A Mariana foi lá, falou pra gente Mariana Rocha. isso, falou pra gente sobre posicionamento. Ela é personal brand, ela fala sobre marca pessoal e tal. Muito Então, bom encontro. muito bom, inclusive. A gente já fez algumas mudanças lá. No Instagram, por exemplo, a Natália aqui, que está aqui com a gente, já também nesse mesmo encontro deu algumas dicas que no dia que eu alterei no nosso Instagram, eu já tive retorno de cliente, Legal, possível cliente. Então, realmente fazia muito sentido para a gente convidar o Gabriel. A segunda pessoa foi a Iana. A Iana, além de ser uma mulher, iria realmente colocar mais ordem na casa, porque mulher tende a ser um pouco mais organizada do que homem. Não é regra, não são todas, mas é regra geral. E, além disso, ela é uma pessoa muito atuante, tanto no conselho como através da projeto que ela tem, o Âncora, que é um projeto social, a MQ, que é onde ela hoje trabalha, é sócia, inclusive. Ela realmente faz um trabalho que eu particularmente conheci a MQ antes dela e a MQ depois dela. Tá no mercado ali, tá no dia a dia, tá cuidando de tempo gente, inteiro. tá a gestora, né? Uma Isso. gestora empreendedora, na verdade. Isso, exatamente. Então fez todo sentido pra gente convidar ela. Mas eu queria saber de vocês o porquê de ter chamado o Jason. Pra começar, quem foi que chamou o Jason? Vocês lembram ou não? Eu. O Geis a gente já conhecia de parceria mesmo, de escritório de contabilidade, né? O Radjalma era muito amigo do Marcelo, que é o sócio lá do Shopping Contábil. E a gente já tinha essa admiração pelo Shopping Contábil. E aí eu fiz uma pós-graduação, um MBA,
que o Geiso participou. E a gente estreitou ali a amizade e eu vi ali no Geiso também qualidades que podem contribuir aí no C3. E a gente já viu aí, né, nos encontros, com a experiência que ele tem no escritório dele, que ele consegue trazer para a gente. E também eu vejo o Geiso também, ele consegue absorver muita coisa do C3. Então, quase todo encontro, ele disse que implantou alguma coisa, mudou alguma coisa. Teve recente lá no escritório, não foi? Foi. Mas como foi essa visita que ele fez lá no escritório? Ele foi pra lá pra conhecer uma operação de vocês e tal? Como foi? Ele tava fez mais ou menos um benchmark com relação à implantação de uma ferramenta, né? Que é o Acessórios. Uhum. Como a gente implantou e tal. E eu fui dizendo ele o que a gente já passou na implantação para ele não cometer os mesmos erros. Então, foi até legal, até recomendo quem está implantando uma ferramenta nova nos seus escritórios utilizar, né? Benchmark de quem já implantou para você não cometer os mesmos erros. Então, Levou a equipe dele lá também, não foi? Foi a estratégia que ele teve, eu achei muito positivo a estratégia que ele adotou, porque realmente ele não vai pecar com o que a gente pecou no começo. Então já foi passando o bizu ali para ele, o que poderia acontecer, né? E só para entender, como era essa parceria que acontecia entre Pretória e Shopping Contábil? Por que eu estou perguntando isso? Porque muita gente, ainda hoje, com tudo que a gente posta nas nossas redes sociais, acha que o contador vizinho é o meu inimigo. Então isso a gente tem que realmente desmistificar, acabar com essa ideia, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parceria que existia entre Pretória e Shopping Contábil para que a gente entenda. É uma parceria de amizade mesmo, né? Não é assim, a gente somos concorrentes, esse negócio tipo, a estratégia que a gente usa, a estratégia que ele usa, tá todo mundo brigando pelos mesmos clientes, mesmo mercado, mesmos profissionais, mas sempre com aquela cordialidade. E ética, né? Ele sempre foi muito ético com a gente, né, o Marcelo? Às vezes sai cliente da gente, vai para lá, vice-versa, e a gente sempre se comunicando naquela parceria. O que a gente tem que fazer, o trabalho da gente, não é atacar o concorrente, é satisfazer o nosso cliente. É fazer com que o cliente não pense em mudar de escritório contábil. Se ele pensa, é melhor que vá para um amigo do que para um inimigo. Vá para um amigo, porque eu sei que ele vai cuidar bem da sua empresa. Uhum. Eu já sei como é o tratamento dele. Então, a parceria é nesse sentido. E essa ideia que você falou realmente de, ao invés de gastar energia eu que amaldiçoando o seu concorrente, dizendo que o cara não presta, satisfazendo o seu cliente para que o seu cliente seja o seu maior vendedor, tem muito mais retorno do que ficar naquele medo de passar informação, aquele medo de perguntar alguma coisa para mostrar fraqueza para outras pessoas. E essa energia trocada de uma coisa ruim para uma coisa boa vai mudar totalmente a realidade da sua empresa. Querer viver só do novo cliente também, que não é bom, né? Ficar sempre só atrás de clientes. Que era um erro meu, inclusive. Foi uma coisa que você falou agora que eu refleti rapidamente aqui, que era um objetivo que eu tenho ainda, na verdade, mas eu vou apagar isso agora, depois de que você falou, que é tantos clientes naquele ano. Tantos clientes naquele ano. Para você ter noção, a gente tem meta que bate e até meio que comemora clientes líquidos naquele mês. E aquilo é bom, lógico, cliente novo é sempre bom. Vendas é sempre bom, sempre vai ser, né? Comecei vendendo Kenner, vendendo roupa, fui lá e quero continuar vendendo o meu serviço. Só que quando a gente deixa de ter aquela atenção para os clientes que já estão na nossa base, porque está sempre buscando mais, acaba conquistando um, perdendo dois. Conquistando um, perdendo dois. Chama a estratégia do balde furado. Porque você está botando água para dentro, mas como o balde está furado, a água está sempre saindo. Então, no líquido você fica na mesma coisa. Perfeito. Porque entra 10, sai 10. Entra 10, sai 12. Aí você já começa negativo outro mês. E o cliente novo para escritório de contabilidade, ele dá muito trabalho por causa do onboarding. Então, o onboarding do cliente, que é colocar ele para dentro, ele é mais demorado do que você dar manutenção no cliente da casa. Então, vale mais a pena você reter o seu cliente, deixar ele satisfeito, porque ele mesmo vai vender para você. Perfeito. Inclusive, ele pode também ser novo cliente de outro serviço. Sim. Uhum. Então, você pode... Vender com ele satisfeito na sua base, você pode vender para ele novos serviços ou agregar outros serviços àquele contrato ali, né? Satisfazê-lo mais... Arretado. Passando aqui para o Thiago Santos, porque a gente chamou o Thiago Santos. Bom, eu que convidei, né? O Thiago tem uma história de longa data aí comigo e com o Radjalma. Eu e ele fomos estagiários do Radjalma lá no Jatobá, na importadora onde nós trabalhamos. O Thiago
é um amigo e eu aprendi muito, né? Quando eu cheguei, eu basicamente aprendi tudo que eu aprendi ali na importadora, de conciliações, da parte fiscal, de demonstrações contábeis com o Thiago. E o Thiago, um menino que cresceu muito nesse ramo de concessionária, virou contador lá da importadora, que o Radjalma saiu também. E depois da ascensão dele nesses grupos empresariais de concessionária, ele também resolveu empreender. Então, hoje ele tem também o escritório dele. E eu achei que fez todo sentido convidá-lo, porque além dele estar empreendendo junto conosco, ele também ele tem um posicionamento e uma visão de compartilhar conhecimento, de agregar a classe contábil, tanto que ele vai dar um curso lá no CRC, né? Existe alguns cursos, é um cara que tecnicamente é muito bom. Eu enxerguei com bons olhos ele agregar tanto no posicionamento como no conhecimento técnico também. O Thiago eu conheci inclusive numa palestra também, isso, né? Mesmo local, inclusive, lá no Centro de Tecnologia, Centro de Inovação, né? Teve uma palestra que eu fui convidado, aí fui eu, Marcelo, Quirino, Thiago e outra pessoa, a Priscila, da Tática. E aí, ali naquele momento, a gente criou uma amizade que eu não consegui criar com o Marcelo e com a Priscila naquela época. Eu não me recordo se eu já conheci o Marcelo, mas eu acho que não. Mas eu criei com o Thiago porque era um cara super descontraído brinca com tudo. Esse bicho nem me conhece e tal. Ele chegou lá, esse bicho desse tamanho aí, não sei o que, já tirando onda, e ele nem me conhecia. Só que eu já tinha ido para algumas palestras dele que ele falava muito, fala ainda, sobre NBC, sobre a contabilidade para micro e pequena empresa. O foco dele, pelo que eu vejo, nem é esse, mas ele consegue falar de uma forma realmente muito clara, muito transparente, que eu, na época de estudante, já consegui entender. E hoje eu vejo que ele consegue realmente transparecer todo o conhecimento que ele tem em cada um dos encontros, mas também consegue sugar. E recentemente ele também fez um benchmark lá na MQ, pediu para o departamento pessoal dele ir para lá para poder analisar os processos, pegar toda a informação e poder levar para o dele. Era uma ferida muito grande que ele estava tendo, ele até tinha conversado comigo sobre isso. Major, tô com um problema nisso e nisso, como é que a gente faz e tal. Desde que a gente a gente parou de trabalhar junto, a gente sempre trocou muita figurinha. Então, sempre que ele tá em dificuldade nos empresariais que ele tava, ele sempre me ligava. Eu também sempre pedi ajuda para ele. Recentemente até ele, devido ao C3, eu acho que ele vai vir aqui também falar. Mas ele ele contratou uma empresa terceirizada de gestão de pessoas. Tá cuidando lá dele, fazendo plano de cargos e salários, enfim, até eu que recomendei. Então a gente tá sempre. Eu acho que ele tem tudo a ver com a proposta do C3. Eu acho que por isso que fez todo sentido convidá-lo. Arretado. Passando agora para Samir e Humberto. Por que Samir e Humberto? Porque foi convite para um, e aí disse, eu vou levar meu sócio também e tal. Fizeram uma barganha. Deixa eu levar o meu sócio aqui. Pode ir os três. Os três é foda. Passa um grupo de vocês aí. Mas enfim, Samir e Humberto. Por quê? São três, né? O Samir, o Humberto e o Rodrigo. E o Samir e o Rodrigo a gente já conhecia. Eles trabalhavam lá com a gente também na Pretória, né? E aí... Todo mundo trabalhando na Pretória, né? Teve um momento que eles saíram para empreender. E aí chega um momento de todo mundo que eu acho válido. A gente não fica com raiva, nem tem ciúme disso aí, né? É um crescimento a mais para o profissional. E aí a gente sempre manteve um bom relacionamento ali com os meninos. E a gente viu a empresa deles crescendo, tomando um corpo. E achou interessante chamá-los para participar do grupo, porque isso eram empreendedores, estavam crescendo, estavam se desenvolvendo. Então a gente viu ali uma oportunidade também de contribuir no nosso grupo e também de evoluir como empreendedor, né? Tanto as experiências deles como eles absorvendo da gente. E aí eu liguei pro Samir. Aí o Samir quis levar né? Roberto. E qual o caso que eles têm aí, os dois. Eles viajam juntos. Estenderam o convite, né? Eles estão sendo no mesmo Estendeu o convite aí para Humberto. E foi muito proveitoso, né? Porque mesmo que sejam da mesma empresa, mas tem visões diferentes. Uhum. E acaba contribuindo realmente também no C3 de forma diferente. Então, como tem eu e o Felipe do mesmo negócio, a gente também tem visões diferentes. Então, foi positivo nesse sentido. E a participação dos dois
ser uma participação com habilidades e conhecimentos diferentes para agregar no grupo. Entendi. E também acredito que do dia a dia das empresas, cada um também absorve de forma diferente, né? Uhum. Então, um tem o poder de aplicar mais facilmente uma coisa do que o outro e vice-versa. Então, contribui também positivamente o negócio tendo mais de um participando ali do grupo. Eu acho que vai falar de algo. Acho que falta a Maiara, né? Falta a Maiara. Depois eu falo, então. Tá. E aí, para finalizar, foi a Maiara. A Maiara foi a convite da Iana, se não me falha a Sim. memória. Ela queria outra pessoa, outra mulher, na verdade, porque a Bárbara fez parte do nosso grupo. O Garrison fez parte do nosso grupo, mas infelizmente saíram. Ela tá sentindo falta de uma presença feminina também. E aí mencionou o nome da Maiara, que é muito atuante no conselho, inclusive. Hoje O posicionamento. tem um posicionamento bom nas redes sociais, é coordenadora de junta do CRC Mulher, ela tá sempre envolvida ali com as pautas de contabilidade. Vamos fazer um evento aí, pelo que estão falando, do mesmo tamanho daquele que a gente participou no ano passado. Bacana. Enfim, por ser uma mulher atuante, ela realmente tinha que entrar, tinha que agregar, e agregou muito no encontro que ela Marketing de vendas, né? Isso, que ela falou Foi um muito pouquinho legal. sobre vendas lá de contabilidade, e eu particularmente gosto muito de vender, qualquer coisa eu tô vendendo. Carro Muito eu tô bom, vendendo, muito bom. tudo eu tô vendendo, então eu gostei muito do que ela apresentou pra gente ali. Pode fazer a conta. Eu queria complementar, porque assim, a questão dos convidados, né, os convites que nós fizemos, como o C3 era uma ideia embrionária ali naquele momento, né, a gente não sabia se ia dar certo, mas tinha alguns acordos que a gente precisavam ser feitos, né, principalmente com relação a sigilo das informações. A gente elegeu temas para estar abrindo de como a gente opera dia a dia. Então você vai falar, pô, como é que você trata o seu cliente, Uhum. como é que você gerencia a parte comercial ou a parte do departamento pessoal lá da sua empresa. Então, a gente buscou pessoas também de nossa confiança, né? Uma vez que a gente estaria abrindo informações estratégicas dos Sim. nossos negócios. Então, tinham que ser pessoas que, apesar de fazer o acordo, a gente teria que ter certeza que iriam cumpri-los, né? Isso. Então, além de ser pessoas que a gente entendeu que o posicionamento deles no mercado, na gestão das empresas deles, tem tudo a ver com a proposta do C3, mas também teve também um pouco da confiança, uma vez que teria que estar todo mundo ali confortável para compartilhar conhecimento sem poupá-los, né? Sem receios, exatamente. E aí, pegando exatamente o que você está falando, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os acordos que foram firmados no início, já caminhando para o fim aqui da nossa conversa. Falando sobre os acordos, que foi uma das primeiras coisas que a gente pensou, pô, a gente tem que pensar em alguma coisa para que a gente não sofra com a exposição que a gente vai fazer, porque a gente não vai compartilhar só coisa boa, vai compartilhar também as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos números. Então, todo mundo que entra no grupo, inclusive, tem que passar para a gente faturamento, tem que passar para a gente número de clientes, tem que passar para a gente a inadimplência que tem dentro da sua empresa, tem que passar para a gente uma média da margem de lucratividade que o seu negócio tem, porque a nossa lucratividade na cabeça de todo mundo é alta. Mas a partir do momento que você tem uma equipe robusta, que você tem uma estrutura maior, começa a ser a sua maior dificuldade. É o seu custo operacional, digamos assim. Então, a gente não adianta nada faturar 1 milhão e ter 950, 970, 980 mil de custo. Vai lhe sobrar os mesmos 10, 20 mil que sobraria se você estivesse faturando 100 mil, talvez. Perfeito. Então, nem todo mundo quer compartilhar isso, né? Além disso, a gente também compartilha algumas informações, alguns problemas que a gente tem com nossos clientes. Só para explicar a importância do compartilhamento dessas informações, né? Uhum. Na verdade, é para a gente mensurar se o grupo está evoluindo. Perfeito. Então, a gente mediu no começo, vai fazer uma medição agora depois de 1 ano, para saber se realmente teve uma evolução. Uhum. E se essa evolução tem participação dos nossos encontros. Perfeito. Então, a ideia também do compartilhamento é da gente trazer indicadores que faltam, eu acredito, no mercado, indicadores de benchmark para a gente ver se realmente está no caminho certo, se não estou, o que eu posso melhorar, se é na margem, se é na precificação, se é na quantidade de colaboradores que está demais. Então, e aí vem o indicador de produtividade. Então, os números é justamente para a gente ter um comparativo. A gente oculta quando vai divulgar,
né, as informações, posta de forma macro, mas é para a gente ter um benchmark de números. Isso, e até para o próprio empresário contábil ter essa noção, porque muita gente que passou para a gente nem tinha. Disse, peraí, deixa eu preparar aqui. Verdade. Eu não sabia o meu faturamento, não sabia minha margem de lucro, não sabia meu percentual Obrigou a calcular, né? Obrigou a calcular. Eu ia dizer que era importante, acho que o Jacques pode dar essa dica aí, daquela pesquisa que a gente se baseou para... Quem está assistindo aí, quiser fazer do seu próprio negócio, aquela pesquisa muito boa do Roberto Duarte. Essa pesquisa realmente foi um dos nortes que a gente teve. Tem esse blog lá do Roberto Duarte que tem muita coisa boa que se aproveita ali, que eu inclusive uso para poder ter ideia de publicação. Quando eu era mais ativo nas redes sociais, vou voltar inclusive. Mas muita ideia eu tinha ali naquele blog. E uma das coisas que a gente fez no começo foi realmente pegar aquela pesquisa para poder entender como era que estava a situação e em que nível de maturidade estava o negócio de cada pessoa. É porque eu não quero saber quanto é que a Pretória fatura. Quero saber como ela faz para ter a lucratividade que ela tem. Como é que ela faz para não ter a inadimplência tão alta como a minha. Qual o trabalho que a gente precisou fazer e se isso melhorou ao longo de um ano. E nem todo mundo quer compartilhar isso. E às vezes quando compartilha com o receio de que a gente vai estar olhando para um número para invejar, talvez, enfim. E não é isso, é só realmente para mensurar o crescimento. Isso. Além disso, a gente expõe, como eu estava falando, os problemas que a gente tem com o nosso cliente. Pô, o cliente fez isso e isso, o cliente saiu por isso e isso, a gente conquistou um cliente que veio através de uma falha minha. Eu tô sem uma pessoa para gerir o meu contábil, tô sem uma pessoa para gerir o meu departamento pessoal. E isso acaba meio que fazendo com que você consiga vender o seu serviço até para os seus colegas ali dentro. Só fortalece, né? Só fortalecendo realmente o grupo que ali está presente, né? Que inclusive é um dos acordos, né? Que inclusive que é um dos o acordos. apoio, esse apoio no dia a dia aí, as rotinas. Que é o que eu vou falar agora. Tem alguns acordos que foram firmados aqui, que o PH listou, que é esse lance do compartilhamento de informações quando eu mando alguma dúvida no grupo. Pô, então é obrigado a responder se a gente souber. Não adianta nada você fazer parte do grupo, eu perguntar quanto é 2 mais 2, todo mundo saber e ninguém responder. A gente está sempre perguntando, qual é o sistema X, qual é o sistema Y, qual é essa pessoa tal, esse currículo aqui. Quantos currículos eu não já recebi depois de C3, dizendo, tu conhece essa pessoa? Tu conhece essa pessoa? Essa pessoa já trabalhou aí? Ajuda muito para poder, para esse outro participante não perder tempo. E os outros 2 acordos que, na minha opinião, são realmente os mais importantes, é o lance de aliciar e assediar. Não pode aliciar ou assediar o cliente interno ou externo, cliente ou colaborador. E eu queria saber para vocês também, né? Se isso ainda hoje faz sentido, se vocês tiveram algum tipo de dificuldade com isso, por quê? Porque, pô, vocês têm, sei lá, quantos colaboradores hoje? 85. Então, quantos escritórios não querem os colaboradores de lá? Porque sabem que os caras são capacitados. Da mesma forma, os clientes que vocês recebem, né? São vários clientes. Eu, particularmente, já recebi cliente de pessoas do grupo, só que antes do grupo feito. Hoje eu não recebi, nunca mais eu recebi. Só que isso poderia acontecer. E aí a gente fica, às vezes, com receio, fala com um colega e tal. E eu queria saber de vocês. O que é que vocês acham desses acordos? Assim, é muito importante, porque assim, o que a gente quer no final é que cada um se sobressaia pelo resultado das suas ações. E não tentando prejudicar o colega. O uso privilegiado daquela informação, né? Privilegiado. Então, tipo assim, se a gente tá ali naquele grupo expondo algumas informações, vai o outro parceiro ali e pega essa informação e usa de forma benefício próprio, né? Então, essa é a intenção. A intenção é realmente como todo mundo se capacitar, que é a ideia do C3, a gente tá ali para todo mundo se capacitar. Então, tem temas ali que a gente pega que ninguém nunca passou. Mas aí todo mundo estuda e discute. Então, vamos se capacitar todo mundo junto aqui. Vamos crescer como empresas. E aí, se o colaborador um dia quiser ir para sua empresa, mérito seu. Se o cliente também quiser ir para sua empresa, mérito seu. Eu agora tenho que olhar para mim e dizer, pô, onde é que eu posso melhorar? E não é dizendo assim, eu sei uma fraqueza do Hernando, vou lá atacar um cliente dele. Por isso que o assédio e a prospecção, a gente botou que é ativa, né? É eu me usar uma informação privilegiada que você deu lá na mesa para conseguir um cliente seu, para conseguir um colaborador seu, né? Isso realmente informativa, né? É algo que exclui, sei lá, dezenas ou centenas de pessoas que poderiam participar do grupo. A gente não tem essa confiança nessas pessoas. Pô, será que esse cara não vai fazer isso?
A gente não sabe. Então, como a gente não sabe, para não correr o risco, deixa quieto. E aí, Tá indo de passos lentos, assim, estamos Isso. evoluindo. Algumas pessoas já querendo também Entrar, participar, a gente está analisando com cuidado, justamente por isso também, né? E aí, caminhando para o fim, só falando um pouquinho da nossa metodologia, que foi sugerida pelo Jackson, inclusive, que é a metodologia das perguntas, né? Com 10 perguntas. E a pergunta deveria ter sido feita aí para cada um dos membros. Coisa que não aconteceu muito, mas é uma metodologia que eu tentei fazer isso no meu encontro que eu ministrei e eu queria que realmente voltasse. E é o que a gente vai falar agora nesse mês, no encontro com o pessoal. Mas a metodologia é muito simples, é uma mesa, né? Uma mesa lá não é redonda, mas enfim, é uma mesa que está todo mundo ao redor apresentando determinado tema e fazendo perguntas Sempre entre tem um si. líder, né? Sempre tem um daquele líder. tema. Esse líder foi direcionado lá no início, lá no começo. Inclusive, agora a gente vai refazer isso novamente para que outras pessoas façam também essas conduções de determinado tema e essa pessoa que faça as provocações. Ela nunca passou por isso. Ela vai lá, estuda, todo mundo, como o Jackson falou, vai estudar também e vão fazendo perguntas e levantando questionamentos aí para que todo mundo saia dali mais rico do que chegou, certo? Fora a questão das parcerias também, convidados, né? Que a Isso. gente pode, dependendo do tema, a gente escolheu a Mariana e a Natália a parte de posicionamento e imagem pessoal. Próximo encontro agora também Vão ter vai três ser parceiros. 3 parceiros. Então, dependendo do tema ou se a gente entender que aquele parceiro pode oferecer, agregar os nossos serviços, as nossas empresas, a gente pode também estar convidando, né? Perfeito. E aí, a gente vai responder aqui a última pergunta. Vou selecionar um aqui que foi feito lá no Instagram, só para a gente finalizar, que é: quais são os critérios para a seleção de novos participantes? O Jackson vai responder isso aí. Inclusive, Bom, peraí, só A gente pra... acabou de falar um pouco sobre isso, falou né? um pouco sobre Mas isso, agora eu vou mas é filmar. legal. Bom, o critério principal é ser empreendedor contábil. Esse é Perfeito. o principal, porque a gente quer melhorar as empresas contábeis. E o segundo critério é justamente o histórico daquele empreendedor. A gente conhece o histórico, se traz confiança para o grupo, se tem como agregar no grupo. Então, são os critérios básicos que a gente adota para entrar no grupo do C3. Então, muito interessante que outros empreendedores vejam nosso grupo com bons olhos e se inscreva para participar. Então, quem já conhece os membros e já tem afinidade com algum, fica um pouco mais fácil, porque vai lá no membro, Uma tenta fazer uma referência, né? referência, porque aí Confiança. fica mais fácil de poder entrar. Ainda não é um negócio aberto para o público, justamente por causa dos acordos que a gente tem, mas é um negócio, é um grupo com metodologia, pessoas selecionadas, que agrega bastante e realmente todo mundo tem que contribuir, tem o que absorver e todo mundo está ganhando com isso. Então, não é mais desses grupos que existem por aí de network, que é só para você fazer, como que eu posso chamar? E vender alguma coisa para um e para outro. Realmente ali a gente está para crescer os nossos negócios. Então, quem é empreendedor contábil aqui em Alagoas, em Maceió, eu falo para Alagoas porque uma vez por mês eu encontro. Para morar no interior, pode vir um dia aqui para cá, participa do evento e realmente vai agregar bastante para o negócio de cada um. Então, se já conhece alguns participantes, fica mais fácil. Mas se não conhece, faz a inscrição, a gente vai fazer uma análise, uma avaliação, vai pedir referência aos colegas e aí pode ser que a gente consiga trazer também para o grupo C3 para fazer parte aí nas próximas rodadas. Show de bola. Essa questão que o Jacques falou é muito importante. Não se confundir com os que estão tendo aí de network apenas para você ir lá, de repente, para conhecer novos parceiros de negócio, né? É até importante depois a gente soltar os temas Sim. que a gente falou, porque os temas, de fato, eles são focados na gestão dos nossos negócios e no que a gente pode agregar também aos nossos clientes. Perfeito. Então, é focado, de fato, na gestão. Tá anotado aqui, inclusive os temas que você colocou, eu vou pedir para que seja feito um vídeo, até eu mesmo consigo fazer, dizendo o que foi que a gente falou, quem foi que falou, para que todo mundo entenda que realmente não é um grupo qualquer, não é só mais do mesmo. É realmente uma coisa mais diferenciada.
Inclusive, está com vagas abertas. Quem quiser se inscrever, vai lá no link, coloca seus dados pessoais. Não precisa de informação sensível nenhuma, no começo pelo menos, mas depois a gente vai falar com vocês. Só que também não se preocupe se você não conseguir entrar no grupo. A gente vai fazer alguns eventos, né, Natália? Esses eventos vão ser realmente abertos aí para o público, com os mesmos temas, as mesmas pessoas, a mesma metodologia, porém sem você precisar compartilhar os seus dados e sem também ter acesso aos nossos. Beleza? Vai ganhar conhecimento do mesmo jeito. Só ganhar conhecimento do mesmo jeito, inclusive sem precisar falar absolutamente nada, só assistir, é até melhor às vezes. Bacana. E aí a gente finaliza com isso. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar, já que o Jackson vai correr agora para dar uma palestra lá na Estácio. Fica à vontade. Não, o que eu tenho para falar é para fazer o fechamento, né? Tipo assim, network, hoje em dia, é muito importante para o empreendedor. E principalmente o empreendedor contábil. Então, é uma classe que realmente precisa se unir e precisa compartilhar experiências para poder todo mundo crescer junto. Então, se esforcem, procurem participar de um network e quem é empreendedor contábil do C3 Network. Perfeito. PH? Da minha parte, só complementando um pouco o que o Jacques falou, da importância também da gente cuidar da gestão dos nossos negócios e da nossa classe, né? Se a gente for tratar nossos parceiros como concorrente e sair só brigando por preço, todo mundo sai prejudicado, o cliente sai insatisfeito. Porque cada vez mais que eu só brigo por preço, eu vou baixar o honorário, vou entregar menos, não vou conseguir agregar, e o cliente, a percepção de valor fica lá embaixo. Classe tesoura. Exato. Então, a grande sacada é que cada vez mais a gente melhora a nossa classe, nossos serviços, consequentemente a gente gere prosperidade para a gente, para os nossos colaboradores e para os nossos clientes. Perfeito. Os caras são fera aí, estão muito mais arrumados que eu. O pensamento está um pouquinho mais à frente. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você ficou até o final, comenta alguma coisa só para a gente saber. É isso, valeu, tchau.